E vamos começar a falar a respeito do Atlético, né? Agora, essa semana para o torcedor atleticano, ela deve estar sendo em conta-gotas, né? Até o sábado chegar, já estamos na terça-feira. O Atlético que está treinando neste momento, né? A atividade ou pelo menos finalizando, né? O seu treinamento, que vai ser o penúltimo trabalho aqui realizado no Brasil. A atividade começou às 10 horas da manhã e o embarque acontecendo hoje ainda, né, para Assunção. Amanhã? Ah, tá. O embarque, então, perdão, acontecendo às 15 horas. Mas é o Atlético vivendo os últimos instantes, né, desta preparação aqui no Brasil para chegar a Assunção e disputar, né, essa finalíssima contra o Lanús. Everton Guimarães está conosco? Tá. Agora ele saiu. Já se foi pegadinha o disco do malandro, pegadinha do malandro. Já chegou o disco Já se voador. foi, por isso eu digo que já chegou. Já se foi o disco voador, Chegou Brenão. saindo, chegou saindo. Mas, senhores, teve uma novidade, né, no treino de ontem, depois de 57 dias, assim, se recuperando de uma cirurgia para corrigir uma fratura na fíbula. O Coelho fez corridas, né, progressivas no campo, juntamente com a preparação física. Claro, tudo isso não tem a menor, para deixar bem claro para o torcedor atleticano, né? O Coelho está fazendo uma parte. Não há, infelizmente, para ele Coelho, para ele Atlético, para o torcedor, possibilidade desse jogador, mas tá botando o pezinho no campo e imaginando... Cara, espantoso. Eu vou falar de medicina esportiva de uma forma geral. Incrível. Porque o que a gente viu sendo feito no Cruzeiro, agora mais recente, né, com o Mateuzinho, com o Wanderson, as informações que a gente tem de melhora desses dois atletas que possivelmente não voltariam na atual temporada, e tudo indica que possam sim reforçar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Quando o Coelho se machucou, o que se pensava dentro do meio esportivo era só volta depois de março. Tamanha a gravidade que foi aquilo ali. Hoje, pra gente acompanhar o Coelho fazendo corrida no campo é algo assustador. Então, 56 dias após a cirurgia. Isso. Então, parabéns à medicina esportiva. Olha quem está entre nós. Ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o HG! Viva o HG! O platinado mais platinado de todo esse Brasil. Que é contrabando de pneu aí atrás, não? Parabéns! É o táxi do Gugu, agora é o táxi do HG. Mas não é pneu não, pô. Ali ué. Não. Nós não estamos te escutando, HG. Não Você ouve. nos escuta, mas nós não escutamos você. A gente não ouve. Cara, você tá igual minha mãe mexendo Ele no que celular. tem que habilitar Tá igual minha mãe mexendo no celular, HG. A gente tem que explicar, é porque a gente mandou tá um link novo pra aí, ele, irmão. possivelmente Não é ele não tá possível. sabendo mexer nesse link. Mas tá bom, a gente tá vendo Tá o rostinho bom, dele. tá com essa resenha. Pra você, O tá com sorriso de sorrisão. quem ama. Olha o sorriso na cara do menino. Pra A mulher você que passando está na no rua. YouTube, Olha. o HG está aqui ao vivo conosco. Agora não tá mais, ele tá o banco Não do tá, passageiro. banco. Agora tá HG, agora tá HG. Não escutamos. A gente não Manda um vídeo pra gente agradecendo. Falando que você ama a gente. É a tecnologia. Mas a gente tá cheio de felicidade pra você, direcionando você todas tá as com os dentes energias bonitos, positivas. HG. Parabéns, tá com um sorrisão bonito. Esse tratamento que a gente tá fazendo tá dando muito certo, HG. Um abraço, doutor Gustavo Peligoli. Pra quem não sabe, a HG tá completando hoje 4.1. Então, assim, tá com carinha de 4.0, tá Olha, lindo, tá desligou maravilhoso. esse canalha. foi. Beijo, Foi. HG. Ele desligou a HG. gente na cara. Sabe quem faz isso? A Eva faz isso. 4.1 tá igual o Ômega, né? E a Opala também. A Eva 4.1. adora ligar de vídeo pra alguém e falar assim, peraí, deixa eu desligar. Pum, e aperta o vermelho. Que loucura. Ela hein? adora. Eva, a pequena Eva. Eva. E aí, então, o Atlético... Essa notícia do Coelho é muito boa, É. mas como o Valu falou, né? É uma questão apenas de um prosseguimento no seu tratamento, mas não deixa de ser uma boa notícia, mas para esse resto de temporada eu acho muito complicado, muito complicado. Não, é impossível. Né? Sem Esquece. chance. É apenas um ponto positivo e a gente tem que salientar, né? Isso,
adiantamento aí nesse processo. Agora é uma semana para o Atlético, para o torcedor do Atlético, de ansiedade, né? Alguns já estão indo hoje para o Paraguai, amanhã já vão partindo outros, eu tô indo, o nosso Gabi também aqui da Band também. Vão no mesmo voo, inclusive, indo, né? Vamos amanhã. Uma grande Não, cobertura. o Gabi sai hoje. Mas amanhã eles pegam em São o Paulo. mesmo. Em São O Gabi Paulo. faz uma escala hoje de 24 horas em São Paulo, cara. Isso é uma canalice absurda. E aí ele sai de São Paulo amanhã junto com o Breno. Mas tava tudo muito difícil para conseguir esses voos, então foi uma luta Não. danada, mas... Quando eu digo canalista, é das companhias aéreas. Isso. Mas assim, vai haver uma invasão, né, no Paraguai de torcedores do Atlético, vai ter uma festa bonita antes, né, um dia antes do jogo, porque depois tem aquela questão no dia do jogo lá de ter o bafômetro de maneira aleatória, então o torcedor tá Tem com que ficar receio esperto. de beber, tem que ficar esperto para não ficar fora do jogo, mas é uma semana decisiva de treinamentos e o que mais me preocupa, Elton, a gente estava falando sobre isso no programa ontem, é que eu imaginava, não é que eu tô sendo pessimista não, é só que eu imaginava que seria uma semana que eu achei que o Sampaoli poderia entrar com mais tranquilidade. Tipo, com o time na cabeça, já pronto, só para treinar o time. E eu acho que ele entra ainda com dúvidas. Eu acho que ele ainda vai utilizar dessa semana para poder testar, fazer testes. Principalmente na questão do Rony, na questão do Scarpa. E até estava pensando ontem muito sobre essa questão. Talvez nem o Scarpa nem o Rony, talvez ele pode até colocar o Alan Franco caindo ali pela direita, cara. Ele fez isso já na seleção do Equador, teve um jogo para trás aí que ele acabou colocando o Alan Franco jogando de ala ali pela direita, né? Não sei se ele pode vir a fazer esse teste, até porque o Alan Franco só vai se juntar ao time lá no Paraguai, então quer dizer, ele, o Alonso e o Ivan Román vão treinar só dois dias lá no Paraguai, né? Enfim. Paraguai e Equador jogam hoje? As duas seleções jogam Cara, hoje? Ou tem jogo amanhã ainda? Eu não sei como que tá essa questão da data FIFA, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, pode de qualquer continuar, forma, tem essas dúvidas, né? Eu acho que ele ainda tem uma dúvida, viu, Valu, nessa questão ainda. Ô Breno, eu não acho, cara, assim, até falei disso ontem, né? Pra mim, é claro que o Sampaoli, a gente sabe que a cabeça dele não para de pensar a respeito do jogo, de elementos, de pegar o jogo anterior e de preparar para essa final. Pra mim, tá muito sedimentada, assim, tá muito fixa o time que ele pretende colocar contra o Lanús, depois do time que eu vi jogando contra o Red Bull Bragantino, né? Eu acho que ele de fato escolheu o Rony por ali, a não ser que a semana de treinos diga algo diferente, e acho que ele volta. Acho que é boa a questão que você fala do Franco, mas a gente vê o que o meio do campo do Atlético vira sem o Franco ali, né? Ao lado de alguém. Sem ele. Não, tá fazendo sem muita ele, falta. sem ele é outro meio campo. E você colocá-lo como ala, você ganha. Enfim, eu acho que o time. Auxílio. Acho que o time tá. Se eu não me engano, eu acho que foi contra o Bahia, cara, que o Franco jogou caindo como um ala direito. Acho que foi contra o Bahia. É que ele fez algumas coisas. Fez 3-0. É que ele fez algumas coisas. O Franco vinha pelo meio. Teve um jogo que o Franco vinha pelo meio, mas na hora de fechar, ele fechava como ala. Você lembra que teve uns jogos que ele fez esse tipo de... Ele faz muito essa situação no Equador. E aí, quando ele faz isso, ele deixa o Rony jogando aberto lá na frente, né? Assim, o fato dele optar pelo Alan Franco não é querer dizer que ele vai tirar o Rony do time. Não, eu acho até que o Rony vai ser o titular. A minha dúvida é se o Rony vai fazer a meia, a ala ali, ou se ele vai fazer mesmo jogando lá na frente aberto. E aí ele jogaria com ele aberto, o Dudu aberto de outro lado, o Hulk. Eu acho que isso realmente pegou. Quando você vê a coletiva dele lá em Bragança, ele ficou incomodado com a parte defensiva do Atlético, que vinha tão bem, né? E como faz falta, né? A gente criticou tanto, né, Thiago, o Alonso aqui, né? Não sei se você pensa assim, mas eu acho que hoje faz muita falta, cara. Alonso e Alan Franco, eu acho que eles fazem muito. Eu acho que o Alan Franco faz mais falta que o Alonso, e gosto também quando tem o Alexander jogando ao lado do Alan Franco. Pra mim, no meio-campo, pensando nesse meio-campo do Atlético, tem que ser Alan Franco e Alexander. São os dois melhores volantes que o Atlético tem à disposição. O Atlético não tem um primeiro volante de origem, que é o que o Cuca pediu, era o que o Sampaoli queria, é o que todo mundo gostaria de ter nesse time, mas nesse momento, sem a presença desse cara que faça a função de primeiro volante,
eu iria com essa dupla, Alexander e Alan Franco, são os dois melhores à disposição. Ó, tô lendo aqui agora, ó. Seleção paraguaia faz acordo com Palmeiras e Atlético por liberação de Gomes e Júnior Alonso de amistoso. Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, revelou em coletiva nesta terça, 18, que houve um acordo com Palmeiras e Atlético para a liberação dos zagueiros Gustavo Gomes e Júnior Alonso dos amistosos diante do México, às 22h30 de Brasília. Então... mas isso não deve mudar muito não, porque eles Não, vão mas- encontrar lá, mas só não vai jogar, Não, vai ter mas não desgaste, né? importa, é no teu desgaste. Mas Pô, assim- a gente reclama tanto, É. Breno, que de bom senso de algumas seleções. Aí quando o Paraguai faz, você fala só, não adianta. Não. Pô, aí Eu é tô falando, brincadeira, né? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele vai continuar o que eu acho um absurdo, numa semana de final de Copa Sul-Americana, ele ter apenas 2 treinos antes do jogo da final. Isso eu acho um tremendo absurdo. Sabe, eu acho que ele nem deveria ter sido convocado, Não, sinceramente. o bom senso seria não O convocação. Alonso já é um jogador que não precisa ter testado no Paraguai, né? Pra que ele vai? Sinceramente, Gente, pra mas quê? aí, Breno, Sabe, eu vou assim, discordar dos senhores porque Ah. nós estamos falando da nossa desorganização do nosso calendário. Não, eu tudo não tô, bem. você entende? Assim, a seleção paraguaia, ela tem os... A gente daqui julga que, pô... Mas a partir do momento que ele liberou num, ele não poderia ter liberado no outro, que inclusive foi uma luta de boxe lá, depois, né, contra os Estados Unidos, que até rolou aquela pancadaria que rolou, né, assim, eu não vejo essa Júnior tanta Alonso apanhou? necessidade, não sei Não? não sei se ele apanhou não, Apanhava- sei que Gustavo Gomes estava lá no meio, É, tava? Tava Aí não lá faia, no meio, né? Não Então faia. assim, É, a gente tá falando de defesa, né? E ontem a gente falou muito a respeito dessa questão do Atlético nos últimos 3 jogos ter sofrido 7 gols, né? Sofreu 2 pro Sport, 3 pro Fortaleza e mais 2 pro Red Bull Bragantino. E a plataforma SofaScore fez um detalhamento sobre os gols sofridos e mais finalizações sofridas. A gente vai ver, tá aí na tela, ó. O defesa exposta, né? Não tá com interrogação, tá ali de uma forma com exclamação. O Atlético agora melhorou, hein? Ainda mais eu que... Hoje eu saí tão depressinha de casa que... Você esqueceu os óculos? Sim, estou sem óculos. Então, o Atlético, entre todos os da Série A, desde que o Jorge Sampaoli assumiu o comando, né? Mais gols sofridos. O Sport ali é o primeiro com 27, o Atlético com 21, é o segundo, o Vasco terceiro, Red Bull Bragantino quarto e o Bahia o quinto, né? E o Atlético é o time que mais sofre finalizações. Aí a gente tem que ser justo, né? Fazer um recorte só dos jogos do Sampaoli, enfim. Mas, e aí, gente? Só uma coisa, Valor, é que assim, eu não vejo como a defesa exposta Eu também como não. uma tônica. Ai, deu cãibra. Ai, a idade é foda. Deu né? cãibra no meio do A negócio. idade peraí, é vou foda. pegar a ponta do pé aqui igual... Deu. igual Treinei cãibra hoje, no meio do deu negócio. cãibra no meio Bom, já vai viralizar Nossa esse corte. Senhora. Vai aquela Que porcaria. é isso? Que coisa. Do nada, obrigado, Valorzinho. companheiro faz Mas isso. muito obrigado, irmão. Mas só voltando aqui, eu não Coma acho banana, que seja... gente. Coma muito Não, banana. e eu tenho comido, é a única coisa que eu como no café da manhã. Mas voltando, sobre o Sampaoli, eu não acho que essa seja a tônica do trabalho dele. O Atlético fica um período longo sem sofrer gols com o próprio Jorge Sampaoli. Só que quando ele chega ao Atlético, ele demanda um tempo para que ele consiga fazer esse time evoluir. E isso é o suficiente para que o Atlético tenha sofrido. Foram 9 gols agora no... Sete gols nos últimos 3. Em 3 jogos. 7 gols em 3 jogos. Dos 21, 14 foram nos jogos anteriores, quando o Atlético viveu aquele período de dificuldade com o Jorge Sampaoli ainda. Que tava E aí tentando a gente entender, pode, a gente pode pegar alguns jogos, por exemplo, Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil. 2 gols sofridos. O São Paulo estava no primeiro jogo dele. Isso. Então ele estava tentando entender ainda o que era o Atlético. Fluminense. Foram 3, né? Tomou 3-0. Isso. Ele estava tentando trabalhar esse Atlético, tentando montar esse Atlético. E depois disso ele consegue um período até longo sem sofrer gols. Eu não acho que seja justo a gente colocar no Sampaoli essa pecha. Ele já foi esse treinador que tinha defesa exposta. O Atlético de 20 para mim era um time de defesa exposta. O Santos de 19 um time de defesa exposta. Mas de um tempo para cá eu não vejo o Sampaoli dessa forma. O que eu consigo enxergar é que é um início de trabalho, no meio de uma temporada, com um time completamente capenga, ele não conseguiu render. E aliás, só para terminar, muito obrigado, viu, Valor? Salvou aqui. Só para registrar os jogos que o Thiago tá falando aí, que o Atlético ficou sem sofrer gols, foi a sequência com o Ceará, 1-0 pro Atlético,
depois teve o 0-0 contra o Internacional e depois o 3-0 para cima do Bahia. Então foram 3 jogos, eu considero 3 jogos difíceis, 3 jogos que a defesa foi sim testada e o Atlético conseguiu sair sem sofrer gols. É claro que esses Inclusive, jogos... com o Internacional com um jogador a menos. Com um jogador a menos, exatamente. Então esses jogos é claro que preocupam sim, principalmente o jogo contra o Sport. É claro que tem todo um contexto, todo como que foi o jogo. Eu acho que o Atlético poderia ter saído à frente do placar, teve 2 gols perdidos, que não se pode perder gols dessa maneira. Foi um com o Rony e depois o Natanael perdeu um, mas foi na trave, e o Igor Gomes também perdeu um gol e teve um pênalti pro Atlético que não foi marcado. Isso aí foi discutido aqui, todo mundo concordou. Mas enfim, o Atlético tomou 2 gols da equipe do Sport. E nesse jogo contra o Sport, o Atlético tinha Júnior Alonso e tinha Alan Franco. Eu não quero colocar sempre o rótulo de que com esses 2 o Atlético é melhor, mas eu acho que ele passa uma maior segurança. Você concorda comigo, Breno? Dá uma maior segurança você ter o Alan Franco e ter o Júnior Alonso. Só reforçando mais uma vez que a gente bate nessa tecla desde janeiro, e o Thiago já falou aqui hoje, mas eu acho importante a gente colocar, o Atlético ele não tem o primeiro volante, que é aquele que normalmente a gente chama de o carniceiro, né? O cara que morde, o cara mais aguerrido, o cara que tem uma boa saída de bola, que ajuda muito o sistema de meio campo e o sistema de defesa. O Atlético não tem esse cara. O Alan Franco foi se tornando, ele foi se moldando nesse cara. E vale lembrar que o Sampaoli ele teve que mudar, inclusive, a maneira do Atlético jogar quando ele coloca os 3 zagueiros, né? Que o Cuca não trabalhava dessa maneira. Mas a melhor partida do Atlético sob o comando do Cuca foi com 3 zagueiros. Foi aquele jogo contra o Flamengo, 1-0 pela Copa do Brasil. Fechou o Cuca achou um caminho, mas ele abriu mão do caminho que achou. Exatamente. Mas aí houve uma adaptação, então isso tudo requer tempo, né? Você fazer com que os jogadores entendam a maneira de jogar. Eu acho que realmente esse corte, quando a gente fala isso aí, a gente não pode levar ferro e fogo, cara. Porque o Sampaoli em 2020 fazia 10 gols e levava 12. Ou fazia 20 e levava 18. Ele nem consegue colocar o time dele agora pra jogar como jogava o de 20, Breno, porque ele não tem tempo. Ele tem 19 jogos. Cara, ele trabalha com o que tem. tem. Ele confiava na capacidade daquele time agredir o tempo inteiro, basicamente. Exatamente. Agrediu o tempo inteiro. Mas aquele time era exposto. Não, eu acho que não. É porque o conceito de exposição que eu tenho é, por exemplo, o time do Atlético contra o Grêmio. Acho que foi a última partida do... Não, São Paulo. Não, foi o Cuca. 3x1 aqui. Aquilo é um time... O conceito que eu tenho de defesa... O Atlético precisa de ter atenção, precisa de fazer ajustes pra final, mas você não viu. E nenhum desses 7 gols que a gente fala que o Atlético sofreu, não tinha aquele bando de jogador do Atlético correndo pra trás. Não, é mau posicionamento. Isso pra mim é defesa espaçamento. O Atlético precisa de ajustes. E aí os ajustes vão desde os marcadores nas bolas aéreas mais próximos até o ponto onde essas jogadas surgem. Porque a gente às vezes costuma ver muito a finalização. Mas espera aí, essa bola que cruza a área da esquerda pra direita, como é que ela nasceu? Como é que foi o espaço de onde ela foi gerada? Então, isso o Atlético precisa de afinar. Mas o conceito que eu tenho de time exposto é, por exemplo, aquele Atlético, aquele terceiro gol que o Atlético toma contra o Grêmio. Gente, e contra o Grêmio, na época ainda, o Grêmio tava vindo de derrota contra o Sport na arena. Tá? Era aquele Grêmio. O Grêmio até melhorou, já viveu um outro momento. Aquilo é um time exposto pra mim. Você tá vendo, assim, as coisas... aquele gol contra o Fluminense... Que o Hulk é o cara que corre atrás. Você entendeu? Esse é o conceito pra mim. Mas eu acho que esse jogo do Fluminense já era o Sampaoli. Já era o Sampaoli. 3x0. Então até comprou. Mas ali ele ainda tá tentando, né, Thiago? Depois daquela coletiva ele fala, o time perdeu a convicção. Mas sabe o que eu penso? Que esses times que você tá falando, pra mim, eles não são expostos, eles são desorganizados. Porque eu acho que exposição tem a ver com desorganização. Porque o Sampaoli ainda estava tentando organizar, a culpa não era dele, eu não consigo responsabilizar. Também não. E o outro porque tinha um trabalho que era um nada durante 9 meses. Nada. Agora, eu acho que esses times são muito mais desorganizados que expostos. Eu acho, por exemplo, para não ficar só em times que bateram na trave no Atlético, o time do Atlético do Cuca e do Levir foram campeões, 13 e 14, eram expostos. Porque eram técnicos que priorizavam o ataque o tempo inteiro. Não se preocupavam tanto com a defesa. Aí você vai olhando pra forma como aqueles times jogavam,
O Atlético tem que fazer 2 viradas nos 2 anos de 2-0. É. O Atlético toma 3 gols do time do México lá, o Tijuana. Então, assim, cara, eu acho que esses eram times expostos. O time do Sampaoli de hoje, eu não vejo como exposto. Eu acho que o Atlético foi mal nessas últimas 3 rodadas, isso é indiscutível. Imagino que todo mundo tem a mesma opinião que eu. O Atlético foi mal. Sim, foi mal. Em termos de defensivos. Isso, porque jogo ruim mesmo, acho só o Bragantino. A gente concorda. Tô nessa. Mas, embora o Atlético tenha ido mal defensivamente nessas 3 rodadas, eu não trato esse time como exposto. Não sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Pessoal, preciso te dar um recado agora. Você que quer vender o seu carro em até 60 minutos, precisa de conhecer a Mapa do Carro. Mesmo que o seu carro esteja financiado ou com débitos, receba a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Comodidade e segurança, cuidamos de toda a burocracia. Ligue 991798000 ou acesse agora o nosso site mapadocarro.com. Repetindo o telefone, 991798000, 991798000. Eu falei, Mapa do Carro. Bom, essa defesa atleticana na Sul-Americana sofreu 12 gols, marcou 22. Na temporada, o Atlético, em 70 jogos, marcou 89 e sofreu 62. É um número elevado, né, de gols sofridos de fato. E o Hulk, né, foi que definiu este jogo do próximo sábado. Ele fala, né, Breno, na zona mista ali como o jogo mais importante do ano, né? Você que, mais uma vez, estava cobrindo o Atlético brilhantemente, viu de perto o atacante atleticano falar a respeito do peso desta final contra o Lanús, para embasar aqui também o Lanús. Na temporada 2025, o Lanús levou 33 gols em 49 jogos. Na Sul-Americana marcou 15, sofreu 8. Aquino e Marcelino Moreno são artilheiros do Lanús na Sul-Americana, com 3 gols para cada um. Tem um negócio que assim, uma fala que os jogadores falaram depois do jogo contra o Bragantino, não só o Hulk, como o Everson, o Rony, que eu acho que tem que ser levado. Eu espero que seja conversado muito essa semana. Essa questão de nós estamos sabendo que vão 20 mil torcedores do Atlético, que nós temos que entregar isso para eles, esse título que eles merecem, essa atmosfera, sabe, Elton, de entender o que representa para o torcedor do Atlético, que está tão amargurado pelo que aconteceu ano passado, né? Eu espero que esse espírito realmente, os jogadores trabalhem isso, para que o time não entre de uma maneira apática, de uma maneira desligada, porque os 2 últimos jogos do Atlético a gente viu alguns apagões que a gente coloca muito na conta de eles estão com pensamento na final, Eu espero que eles entrem ligados em cima disso. O Hulk fala que é o jogo mais importante da vida dele, o Everson também fala isso. O Everson até, eu questiono a ele, o que tem que ser feito diferente que o Atlético não fez em relação ao jogo da Libertadores do ano passado. E aí ele fala que o Atlético tem que viver mais essa semana, né? Em todos os aspectos, treinar com mais intensidade, vivenciar isso, porque quarta-feira, quando eles chegam lá, tudo gira em torno do jogo, né? A cidade, tudo isso. Então, quer dizer, é foco, é concentração. Sim. E é isso que a gente espera, né? Então, porque o time tem. Eu acho que a questão de ter a semana para trabalhar, ela pode ser uma semana imersiva, né? Ela pode ser uma semana que você entre mesmo de uma forma maior dentro dessa grande decisão. Você vai me ajudar a lembrar aqui, mas o Atlético, antes do jogo contra o Botafogo, ele ainda faz um jogo contra o Juventude, que ele perde numa terça-feira, no Independência, por 3-2. Portões fechados. Foi 3-2, não é isso? Eu trabalhei nesse jogo. 3-2. 3-2 pro finalzinho tomou. Pro Juventude jogando no Estádio Independência. Se eu não me engano, foi numa terça-feira mesmo. O Atlético viaja na quarta, nos mesmos moldes agora, né? Então ele viaja na quarta-feira para esse jogo. Eu acho que, por isso que eu tô falando de imersão na semana. O Atlético tem uma semana imersiva para tentar mudar alguns formatos do que foram feitos no ano passado. Se o ano passado faltou mais os jogadores entrar nesse clima de Libertadores, que esse ano não falte isso. Os jogadores precisam sim entrar e entender a importância, não só para o clube e para os torcedores, mas para eles também. Currículo de jogador é muito importante. Quem não quer ter mais um título no currículo? Eltinho. Então, essa colocação, eles precisam entender.
essa situação e o que eles estão vivendo nessa semana. E eles têm um único jogo para pegar e fazer isso. E criar toda essa história para eles, para o torcedor e também para a instituição. Muito importante. Cara, só rapidinho. Fica à vontade. Eu tô 100% com o Elton Novaes. Eu sei a importância do torcedor na história do clube. Aliás, o clube de futebol, a razão de ser dele é o torcedor, obviamente. Sim. Mas esses caras têm que pensar neles também. Sim. Porque eles querem ficar com um estigma que eles não têm ou nunca tiveram na carreira. Porque esses caras, ou boa parte deles, se a gente pegar esse elenco aí do Atlético, boa parte deles ganhou algo pelo clube. Seja o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, a Recopa Sul-Americana não. Supercopa do Brasil de 2022, Campeonato Mineiro. Boa parte desse elenco ganhou. Só que se perde hoje, por exemplo, hoje não, de sábado, desculpa, o estigma de esse elenco fracassou. Porque é um carimbo, né, Thiago? Exato, porque é um elenco que perdeu a final da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil e agora pode perder, caso seja derrotado, a final da Copa Sul-Americana. Até acho que não vai, eu tô postando de fato Mas vocês veriam dessa forma, como elenco? Não, eu não. Eu tô falando que ele pode criar esse estigma pra ele. Não, eu entendi. Porque Thiago, eu reconheço que esses caras foram importantes pro Atlético. Mas... É o de falar assim, Valu, é o de olhar. Vou dar um exemplo. O recorte mais recente é de fracasso. Como disse um amigo nosso que não tá na mesa, né? O vice não vale nada. Teve um que falou isso. Não, ele tá na mesa. Ele tá na mesa. Eu falei que o torcedor... O torcedor enxerga que não vale nada. É isso mesmo. É uma brincadeira. Então, mas é por esse caminho aí também, Breno. É o de pegar e falar assim, olhar. Eu vou dar um exemplo de um jogador, tá, gente? De pegar e falar assim, esse Alan Franco aí, ó. 2 finais... Não, vai encerrar o ciclo de uma galera aí. Só completar, Breno. 2 finais sul-americanas, perdeu as 2. Esse Arana aí, ó. Nossa, quando chegou em finais continentais, perdeu as 2. Sabe uma coisa que eu ia falar? Eu acho que o sarrafo vai pra cara do tamanho do Arana. Eu acho que o único que salvaria é o Hulk. Porque o pessoal ia falar, esse Everson, esse Arana, esse Júnior Alonso. Pode lembrar do brasileiro de 23, que em teoria brigou até a última rodada também, né? Mas aí brigou. Brigou até o último. Não, mas peraí. O rótulo de um jogo decisivo é diferente. Brigou até a última rodada, mas brigou assim, daquele jeitão, né? Precisava meter 4 no Bahia, o Palmeiras tomou uma goleada do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Teve tropeços muito feios durante a não dava. Por isso que eu falo que a questão psicológica, existe uma pressão muito grande, externa e interna para esse jogo, que tem que ser trabalhado. Justamente por isso que o Thiago tá falando. Porque, cara, é um jogo em que o Atlético é favorito, ninguém tem dúvida, ele tá viajando, ele é favorito, tá levando dessa vez uma torcida maior do que o Lanús, né? E aí todo mundo fala, é o Lanús que tem a torcida de bairro, e aí começa essas coisas pra tentar menosprezar o adversário, mas é um adversário que historicamente, mentira, né? Eu sei, não é mentira, mas historicamente é um time que o Atlético já venceu 2 títulos em cima dele, quer dizer, eles têm também um lado vingativo em cima disso, quer dizer, olha a pressão que os jogadores têm. E aí, Thiago, ainda tem um outro detalhe, né? Carrega a situação da Libertadores, em que o Atlético teve a oportunidade com um jogador a mais e não conseguiu. Esse fantasma, né, que carrega, que o torcedor vai. E se acontecer de novo? Cara, se acontecer isso pela uma segunda vez, essa diretoria do Atlético vai ficar em maus lençóis. Ou eu tô errado, Thiago? A pressão em cima da diretoria. Eu acho que a pressão vira pra todo mundo, né, Breno? Só porque o ponto é o seguinte, você chega a uma decisão de um torneio como esse, cara, eu não consigo apontar pra diretoria. E assim, ela tem responsabilidade pelo ano merda que o Atlético fez. O Atlético faz um ano merda. A exceção da Copa Sul-Americana. Acho que o Atlético se salva na Copa Sul-Americana por uma decisão da torcida que nem a da diretoria. O Elton foi muito bem quando ele trouxe essa definição, que a torcida do Atlético salvou o Atlético. Então assim, o Atlético faz um ano merda. Mas a partir do momento que chega na final, tá na final, vai enfrentar o Lanús. Cara, desculpa. Não dá pra você responsabilizar a diretoria por um eventual fracasso. Dentro desse jogo único, eu não consigo. É igual eu não consigo responsabilizar a diretoria por um fracasso que o Atlético teve contra o Botafogo num jogo em que ele tinha um jogador a mais. Ali, os jogadores, a comissão técnica, são esses os responsáveis. Mas vão colocar a culpa no planejamento. O planejamento é ruim, independente de título ou não. O Atlético pode ser campeão da Sul-Americana, metendo 10-0 no Lanús. O planejamento é uma bosta. O planejamento é um meme, grandona. Então, pode falar uma merda, eu já falei, já. O Assininho não vai brigar hoje não tá escutando a gente hoje não. Não vai não. Gente, e a gente segue falando do Atlético, só que agora fora do campo, né?